vamos aí para mais uma aulinha de Química. Hoje é a nossa primeira aula Enem aqui no auladê.com.br. Nessa primeira aula de Enem eu escolhi para vocês o conteúdo de Química Orgânica. O motivo dessa escolha foi o fato de Química Orgânica aparecer sempre na prova do Enem, aparecer também em diversos vestibulares, em praticamente todas as provas de vestibular pelo Brasil. Então, vamos aí estudar a Química Orgânica, certo? Nessa aula introdutória à Química Orgânica, nós vamos trabalhar os primeiros conceitos, certo? O conceito de Química Orgânica está aqui, estuda os derivados do carbono. Se estuda os derivados do carbono, não vai estudar pura e simplesmente carbono, porque carbono puro, no caso como substância simples, seria grafite, diamante e os fullerenos, tá? Não é o caso. Quando eu digo derivados do carbono, eu estou falando que aí vão aparecer vários átomos de outros elementos aí nesses compostos. Os mais comuns, os que mais aparecem são hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e átomos dos halogênios, que são aqueles átomos que os elementos lá do grupo 17 seriam flúor, cloro, bromo e iodo, tá? Então assim, ó, nesse primeiro momento nós temos que entender como que são esses compostos. Para que a gente possa entender os compostos orgânicos, nós temos que entender a respeito da valência desses átomos, tá? O que seria a valência? Valência, pura e simplesmente, é o número de ligações que eles têm que fazer para ficar estáveis. Isso daí é, digamos assim, um conceito proveniente lá da parte de distribuição eletrônica. Tudo bem. Falando de valência, que é o número de ligações que ele faz para ficar estável, nós temos que entender primeiro o seguinte, tá? As ligações que predominam aqui na química orgânica são ligações do tipo covalente. Nós veremos ligações simples, ligações duplas e ligações triplas. Essas ligações simples, duplas e triplas, cada ligação aqui é um parzinho de elétrons compartilhados entre dois átomos. Aqui, na ligação simples, que conta como uma ligação apenas, é um par de elétrons compartilhados. Na ligação dupla são dois pares de elétrons compartilhados, na ligação tripla são três pares de elétrons compartilhados, certo? Então, falando de valências desses átomos aí, dos principais pelo menos, certo? Pegamos aqui uma canetinha. Falando do carbono. O carbono é o elemento que tem valência igual a 4. O que significa dizer isso? Significa dizer que o carbono precisa fazer 4 ligações para ficar estável. Se ele precisa fazer 4 ligações, essas 4 ligações podem ser desses 3 tipos. Por isso que aí dá margem para algumas formas de ligação. Ou seja, tem algumas maneiras para o carbono respeitar essa valência dele, que é valência 4. Por exemplo, eu posso ter um carbono que faz 4 ligações fazendo apenas ligações do tipo simples. Esse carbono aí, ele vai aparecer fazendo ligação simples, simples, simples e simples. Esse carbono está fazendo 4 ligações. Eu ainda tenho outras maneiras de fazer o carbono respeitar a sua valência. Eu posso ter ligação dupla. Se o carbono tiver ligação dupla, ele deve ter outras 2 ligações. Eu posso completar essa valência dele com mais 2 ligações simples, por exemplo, certo? Tenho outras opções. Eu posso ter o carbono fazendo 2 ligações duplas, que fazendo 2 ligações duplas ele fará também 4 ligações. Aí ele ficaria dessa maneira aqui, com 2 ligações duplas. E ainda tenho uma opção de fazer o carbono, né, com ligação tripla. Se o carbono fizer ligação tripla, ele obrigatoriamente deve completar aí a sua valência com ligação simples. Então eu tenho essas 4 formas de ligação para o carbono. Fazendo 4 ligações simples, que são 4 ligações. Uma dupla e 2 simples, que aí eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações. Tenho aqui fazendo 2 duplas, que daí seriam 2 ligações aqui de cada lado, e ainda uma tripla e uma simples. Vou falar da valência de outros elementos, só que antes queria deixar claro o seguinte. O fato da direção da ligação não tem nada a ver aqui, tá? Eu botei a ligação dupla para a direita e as ligações simples para a esquerda e para baixo, porque, sei lá, me deu na telha. Mas poderia ter colocado em qualquer direção, porque o importante aqui, ó, é respeitar a valência do carbono, que é 4, correto? Então, vamos falar aqui do nitrogênio. O nitrogênio tem uma valência 3, ou seja, ele faz 3 ligações. Sempre que tu encontrar um nitrogênio dentro da química orgânica, ele vai aparecer fazendo 3 ligações. Fazendo uma analogia com o que a gente fez antes, né, eu posso ter um nitrogênio completando toda a sua valência com apenas ligações simples. Seria algo assim, certo? Eu posso ter nitrogênio fazendo ligação dupla. Acontece que se esse nitrogênio fizer uma ligação dupla, com certeza a outra ligação tem que ser do tipo simples. Afinal de contas, ele não pode fazer, digamos, 2 duplas. Se o nitrogênio fizer 2 ligações duplas, aí será um total de 4 ligações, coisa que ele não é capaz de fazer.
E ainda posso ter nitrogênio fazendo ligação tripla. Nitrogênio fazendo ligação tripla, ele vai ter as 3 ligações com apenas um outro átomo, mas tudo bem, a valência dele é 3 mesmo. Tranquilo? Aqui agora eu vou falar de oxigênio e enxofre. Por que eu vou falar de oxigênio e enxofre? Porque ambos têm a mesma valência, que é 2, ou seja, eles precisam fazer 2 ligações. No caso, eu poderia aqui escrever, né, o oxigênio fazendo 2 ligações simples, que é uma das formas de ligação que ele tem, e o oxigênio ainda pode fazer uma ligação dupla, certo? Não tenho como o oxigênio aparecer fazendo ligação tripla. Ligação tripla não vai dar certo porque o oxigênio só faz 2 ligações. Vou fazer aqui a mesma coisa para o enxofre, que seria o enxofre fazendo 2 ligações simples ou o enxofre fazendo uma ligação dupla. Tranquilo? Falei já de oxigênio e enxofre, falta falar do hidrogênio, que é um outro cara muito importante, cuja valência é 1, certo? Portanto, o hidrogênio, se a valência dele é 1, o hidrogênio é capaz apenas de fazer uma ligação simples, não pode fazer dupla, não pode fazer tripla. Assim como é o hidrogênio com valência 1, todos os halogênios também, tá? Todos os halogênios têm a mesma valência, que é 1, então os átomos de halogênios, certo? Eles vão ter valência igual a 1, portanto, tanto o flúor, quanto o cloro, quanto o bromo, quanto o iodo, são capazes de fazer apenas uma ligação cada um deles, tá? Eu vou usar esse restinho de quadro aqui, só para, digamos assim, mostrar para ti alguns exemplos, tá? Conheces a molécula do metano? Famoso CH4, tá? O metano ele está aparecendo aqui com o carbono, fazendo 4 ligações simples, cada ligação com um hidrogênio, ou seja, seria um carbono desse tipo aqui, certo? Nós temos essa molécula aqui que é bastante conhecida dentro da química orgânica, que é um aldeído, certo? É o aldeído de um carbono, é o menor aldeído que tem. No caso é o formaldeído, conhecido como formol, aquele utilizado para conservar tecidos e tal. Esse aldeído ele tem essa estrutura e aqui aparece um carbono desse tipo aqui, ó, que faz uma ligação dupla e 2 ligações simples. O que interessa enxergar nessa molécula? Interessa enxergar que essa molécula aqui tem, que esse carbono aqui faz as suas 4 ligações, sendo uma dupla e 2 simples, mas está fazendo 4 ligações. Veja que cada hidrogênio aqui está respeitando a sua valência, que é 1, e o único oxigênio que tem naquela molécula também está respeitando sua valência, porque ele está fazendo 2 ligações. Aparece aqui o oxigênio fazendo uma ligação dupla. Como eu falei antes, não interessa a direção da ligação, se é para cima, se é para baixo, para a esquerda, para a direita, o que interessa é o total de valências. Tranquilo? Eu acho que para início é isso daí, né? A gente entender bem como que é a estrutura dos compostos, como que as moléculas se ligam, né? Como que os átomos se ligam uns aos outros, entender aí os tipos de ligações que aparecem, as valências. Para uma aula de introdução à química orgânica está de bom tamanho. Na segunda parte, na segunda aula Enem, eu vou abordar a parte de hibridização do carbono. Agradeço a visualização, clica aí em gostei, compartilha no Facebook. Um abraço!